O sol nascia por trás das serras de Miracema, Tocantins, tingindo os campos de ouro com sua luz morna. Era mais um dia no sítio Vale do Sol, onde o silêncio da madrugada era quebrado apenas pelo cacarejar das galinhas e o tilintar dos utensílios de cozinha nas mãos de Maria, a mulher que cozinhava como se sua alma estivesse em cada colherada. Seu avental já guardava manchas de décadas, e suas mãos calejadas conheciam o segredo de transformar simplicidade em sabor. Maria não era só a cozinheira do sítio. Era o coração pulsante daquele lugar. Os 23 trabalhadores que chegavam às 5:30 da manhã sabiam que encontrariam muito mais do que comida, encontrariam afeto, acolhimento, uma memória que aquecia até os ossos. Seu fogão a lenha era um altar, e ali ela celebrava todos os dias a fé em tempos melhores. Naquela manhã, ela preparava arroz com pequi, feijão de corda, mandioca cozida e carne serenada com um toque de pimenta de cheiro. Tudo vindo da terra. O cheiro invadia os cantos do terreno, atravessava os galpões, e chegava até o velho barracão onde se hospedavam os visitantes. Era lá que estava Carlos Daniel, usando o nome falso de Carlos Dias, apresentando-se como agrônomo em visita técnica. Carlos Daniel era um homem acostumado a jantares em Dubai, restaurantes estrelados em Paris, e brunches corporativos em São Paulo. Mas nada, absolutamente nada, o preparou para a explosão de lembrança que sentiu ao provar o prato de Maria. Ele levou a primeira colherada à boca, e de repente, parou. Seu garfo tremeu. Os olhos marejaram sem aviso. Em silêncio, ele se afastou da mesa e caminhou até a varanda, onde chorou escondido, encostado num pilar de madeira, lembrando da avó que o criou, da casa humilde no interior de Goiás, e do cheiro do arroz com pequi que ela fazia nos dias de festa. Foi um momento comovente, transformador, inacreditável. Maria, sem saber o que acontecia, achou que tivesse errado o sal. Mas quando voltou, ele já estava sentado novamente, com um sorriso embargado, pedindo mais um prato. João, o capataz do sítio, observava curioso. O homem comeu como se nunca tivesse sentido gosto na vida, comentou, cochichando com um dos peões. Carlos observava cada gesto de Maria com atenção quase cirúrgica. Ela se movia como uma bailarina cansada, com precisão e entrega. O que ela não percebia era que ali, estava plantando algo muito maior do que alimento, estava semeando esperança numa alma que há muito havia se acostumado com o vazio do luxo. Na varanda, Zequinha, um garoto de 10 anos de olhos vivos e pele tostada de sol, colhia limões do pé com uma cestinha de palha. Era órfão, acolhido por Maria desde os 5 anos. Aprenderá com ela a respeitar a terra e a ouvir o silêncio das manhãs. Dona Maria diz que comida boa a gente não aprende na escola, a gente escuta no coração, ele comentou com Carlos, ao oferecer um limão fresco. O milionário sorriu, tocado pela frase com um peso que nem o menino compreendia. Ao final do dia, Carlos decidiu que ficaria mais uma semana. Disse que precisava conhecer melhor o solo da região, mas a verdade é que queria entender aquele universo onde o tempo parecia andar de outro jeito. Onde as dores não eram menos intensas, mas onde o amor estava em tudo, até na casca da mandioca. Maria notava o olhar atento dele, mas jamais imaginaria que aquele homem simples de chapéu de palha era um dos maiores investidores do país. Para ela, era só mais um moço curioso, como tantos outros que já tinham passado ali, e sumido na poeira da estrada. À noite, enquanto Maria lavava os utensílios sozinha, Carlos se aproximou. Posso ajudar? Ela riu. Homem na cozinha é coisa rara por aqui. Ele insistiu. Lavou pratos, secou panelas, e ali, entre risos e farinha no chão, nasceu um elo silencioso. Um elo que não pedia palavras, apenas presença. E então, do nada, a energia do sítio cai. Escuridão total. Gritos no galpão. Um dos trabalhadores corre até a cozinha, Dona Maria.
A lona do depósito rasgou e a chuva molhou o arroz estocado. A tragédia não era só o arroz, era todo o sustento do mês. Maria corre, sem pestanejar. Organiza todos os homens. Pede que tragam as mantas da casa, recolhe o que pode ser salvo, cozinha o que restou para que nada se perca. Ninguém dorme com fome naquela noite. Carlos observa aquilo sem conseguir entender como alguém tão pobre podia ser tão rica de alma. Quando o silêncio retorna, ele senta no batente da porta e escreve em seu caderno de couro: Hoje conheci o que é verdadeiramente importante. Não sei ainda o que farei, mas minha vida mudou neste lugar. E tem nome, Maria. Na manhã seguinte, um cheiro agridoce de fumaça e tristeza pairava no ar. A lona rasgada no depósito agora estava pendurada como bandeira de derrota. O arroz inutilizado formava uma poça encharcada e silenciosa no chão de terra batida. Mas mesmo diante daquele cenário desolador, Maria sorria. Um sorriso pequeno, resignado, mas ainda assim um sorriso. A gente planta de novo. E onde faltar comida, sobra abraço. Essa frase, dita enquanto ela preparava mingau de fubá com rapadura para os trabalhadores, ficou ecoando na mente de Carlos Daniel como uma oração não dita. Como era possível alguém perder quase tudo e ainda cozinhar com amor para os outros? Aquilo era chocante. Profundamente transformador. No café da manhã improvisado, conhecemos Dona Eulália, vizinha de longa data, parteira, rezadeira e curandeira das redondezas. Ela chegou trazendo folhas de boldo e um vidro com mel de abelha jataí para ajudar nas dores que Maria não admitia sentir. Essa mulher é feita de fé batida no pilão, disse, entregando um carinho disfarçado de conselho. Carlos se aproximou da velha senhora com respeito. Ela o observou com olhos cerrados. O senhor tá com alma dividida, moço. Só cuida pra não cortar o que tá tentando costurar. Carlos sorriu amarelo, sem entender se era intuição ou provocação. Mas ficou tocado. Enquanto os homens seguiam para o roçado, Carlos decidiu passar o dia acompanhando Maria em suas atividades. Viu de perto o esforço de carregar baldes de água do poço, acender o fogão com gravetos, e preparar comida para 23 bocas com 3 panelas e muita criatividade. Por que você não abre um restaurante? Ele perguntou casualmente. Maria riu alto. A risada de alguém que já tinha ouvido essa pergunta muitas vezes, mas nunca a levou a sério. Restaurante, seu Carlos. Isso é coisa pra gente com dinheiro, estudo, contato. Eu só sei cozinhar pra gente que sua o rosto como a gente. Mas por dentro, uma centelha acendeu. Algo profundo, ainda tímido, mas que latejou em silêncio por todo o dia. À tarde, Carlos ajudou João a separar as sementes para o próximo plantio. Ali, o capataz abriu o jogo. Dona Maria sustenta isso aqui sozinha desde que o irmão dela morreu. Era ele quem cuidava das contas, mas deixou uma bagunça no banco. Tão querendo tomar parte da terra. Ela não fala, mas eu sei que tá vendendo as galinhas escondido para pagar parcela. Essa revelação atinge Carlos como uma facada emocional. Uma mulher que alimenta todos, que doa tudo, está silenciosamente perdendo o que é seu, sem pedir nada. É profundamente comovente e revoltante. Carlos sente o sangue ferver. Aquilo não podia continuar assim. Mas ele precisava agir com cuidado. Qualquer movimento impensado poderia parecer piedade ou invasão. Então, começou a escrever. Anotava tudo, receitas, nomes de plantas, horários de colheita. Seu caderno agora era um diário da alma de Maria. No jantar, Maria preparou um prato que ela chamava de memória quente, angu de milho verde com quiabo e carne de panela, servido em cumbucas de barro. Era o tipo de prato que silencia a mesa.
Carlos comeu em reverência. Zequinha apareceu com um violão velho, desafinado, mas cheio de intenções. Tocou uma canção que aprenderá com Dona Eulália, sobre o tempo, a fé e a resistência. Maria o acompanhou com uma voz doce, que ela própria mal usava para cantar. Carlos fechou os olhos. Nesse momento, o Carlos é surpreendido com algo encantador, a revelação de que Maria, além de cozinheira, é uma exímia cantora popular, talento enterrado pelo peso da vida. Sua voz tem o poder de calar uma tempestade. Naquela noite, a lua se deitou sobre o telhado do sítio como uma bênção silenciosa. Carlos subiu até a torre de madeira usada para observação de lavouras e passou horas olhando para o céu. O brilho das estrelas parecia mais sincero ali. Aos poucos, ele percebia, a grandiosidade não estava nos arranha-céus, nem nas planilhas de lucros. Estava ali, no silêncio entre uma colherada e outra. No gesto de dividir o pouco. No feijão catado à mão. Na panela raspada com afeto. Ao descer da torre, encontrou Maria sentada à beira do poço. Ela olhava para a água como quem tenta ver o próprio passado refletido ali. Não sei quanto tempo mais consigo segurar isso tudo. Mas também não sei viver em outro lugar. Carlos se sentou ao lado dela. Queria dizer tudo. Queria revelar quem era, prometer que tudo ficaria bem. Mas não podia. Ainda não. Aquela história precisava de verdade, não de promessas. Às vezes, o que a gente mais ama é o que mais exige da gente, ele disse, sem saber de onde vinham aquelas palavras. Maria apenas assentiu. Só peço a Deus que não me falte coragem. O resto, eu dou um jeito. E ali, naquele instante, os dois silenciaram. Um silêncio carregado de conexão. Não era amor, não era amizade. Era algo mais antigo, mais sagrado. Era como se duas almas quebradas se reconhecessem na escuridão. A notícia chegou como quem pisa com barro nos pés sobre um chão recém-varrido, um envelope amarelado, deixado por um entregador de moto que nem tirou o capacete. Maria abriu ali mesmo, entre a lenha e a panela de ferro, com os dedos sujos de alho e as unhas ainda cheirando a coentro. O papel tremia em suas mãos. Era do banco. A dívida, esquecida por anos e mal gerenciada pelo irmão falecido, agora voltava com juros e ameaças, ou ela quitava os 48 mil reais restantes, ou perderia o lote do fundo do sítio, onde criava as galinhas e colhia o milho mais doce da safra. O documento era claro. Oficial. Gelado. Maria não disse nada. Dobrou o papel com delicadeza e o escondeu no bolso do avental. Continuou mexendo o feijão como se nada tivesse acontecido. Mas por dentro, algo afundava. Naquela noite, Zequinha acorda e ouve soluços vindos da cozinha. Ao espiar pela fresta da porta, vê Maria sentada no chão, abraçada ao avental sujo, chorando silenciosamente enquanto acaricia um retrato antigo do irmão. A cena é comovente. Uma mulher forte, desabando em silêncio. Inesquecível. Carlos, que voltava do galpão, percebeu os olhos vermelhos de Maria pela manhã. Mas ela fingiu estar com alergia da fumaça. Ele não insistiu, mas a inquietação crescia em seu peito como um tambor surdo. Determinado a entender o que estava acontecendo, Carlos procurou João. O capataz hesitou, mas cedeu. Ela não tem para onde correr, seu Carlos. Aquela dívida ficou encostada há anos. O irmão dela meteu a mão onde não devia. Agora, o banco quer tudo de volta. E se ela perder o fundo, perde a única parte fértil para plantar no ano que vem. Carlos fechou os olhos. Sentiu um nó na garganta. A mulher que o fez lembrar da avó, que o acolheu como um filho,
agora corria o risco de perder o chão onde plantava o próprio sustento. Era um absurdo. Uma injustiça cruel. Na cidade, ele tentou intervir discretamente. Ligou para um dos advogados de sua empresa e pediu para negociar a dívida em nome de um cliente rural. Mas o banco foi irredutível, sem histórico de crédito ou fiador, nada podia ser feito. Não importava a história por trás. Ali, era papel e cálculo. Nesse ponto, Carlos se revolta, como uma mulher que alimenta dezenas de trabalhadores, ajuda vizinhos e carrega um menino como filho pode ser abandonada por um sistema tão frio. É chocante e profundamente injusto. Carlos volta ao sítio arrasado. Caminha até a torre de observação novamente, onde encontra Maria sentada, descascando abóbora em silêncio. Maria, posso te fazer uma pergunta? Ela apenas balança a cabeça, sem tirar os olhos da faca. O que você faria se tivesse a chance de mudar tudo? Ela para. Olha para o céu. Um silêncio profundo paira entre os dois. Não mudaria tudo. Só tiraria o peso das costas. O resto eu continuo carregando. Carlos sente um impacto profundo com a resposta. Era isso. Maria não queria luxo, nem fama. Queria alívio. Um respiro. Um momento de paz. Naquela noite, Carlos começa a escrever uma carta à própria mãe, algo que não fazia há mais de 15 anos, desde que saiu da casa humilde para conquistar o mundo. No papel, ele descreve tudo o que viveu nos últimos dias, desde o sabor do arroz com pequi, até o choro escondido de Maria. Ele lembra da última vez que viu o pai, morrendo aos poucos numa cama de hospital, após perder a própria fazenda em um processo judicial. Lembra do dia em que jurou nunca mais depender de ninguém. E entende, com uma dor latejante, que aquela força que ele achava ter conquistado sozinho, Maria carregava desde sempre. No dia seguinte, Carlos acorda cedo. Mais cedo que todos. Vai até o fogão a lenha e tenta preparar o café. É um desastre. Maria aparece, surpresa. Nunca vi patrão tentar fazer café na minha cozinha. E nunca viu alguém tão desajeitado também, né? Eles riem. Pela primeira vez, ela sorri sem medo. Aquela manhã se desenrola leve, mas densa. Carlos ajuda Zequinha a pegar ovos, Dona Eulália a separar ervas. Tudo parece incrivelmente harmonioso, como se cada gesto tivesse uma intenção divina. Mas no fim do dia, a tempestade volta. Literalmente. Nuvens negras engolem o céu de Miracema. O vento uiva pelos pastos. Galhos se quebram. Relâmpagos cortam o céu como navalhas. Os trabalhadores correm para proteger os animais. Maria grita ordens com a voz firme, como quem desafia o próprio céu. Carlos corre para o depósito. Encontra o teto rangendo. Consegue puxar 2 lonas e proteger parte do milho, mas escorrega em uma viga solta e cai. Desmaia. Tudo escurece. Maria entra em desespero. E grita ao encontrar Carlos estendido no chão, com sangue na testa. Foi chocante. Totalmente inesperado. O cheiro de álcool e folhas de guaco se misturava ao aroma de café fresco. A luz do lampião tremia sobre as paredes de barro da casa principal. Carlos acordou com a cabeça latejando, mas a visão turva aos poucos deu lugar ao rosto aflito de Zequinha, sentado no canto do quarto, com os olhos arregalados de preocupação. Ele abriu o olho. Dona Maria, ele tá acordando. Gritou o menino, com a voz embargada. Maria entrou apressada, com o avental ainda sujo de terra e os olhos vermelhos. Ajoelhou-se ao lado da cama, e por um instante, o mundo parou. Graças a Deus, sussurrou ela, segurando a mão dele com força.
Eu achei que tinha te perdido. Carlos tentou sorrir, mas a dor na testa latejava como tambor em dia de festa. Um corte profundo, 3 pontos improvisados por Dona Eulália com linha de costura e sabedoria ancestral. Que tempestade foi aquela, murmurou ele, tentando se sentar. Quase levou a gente tudo, homem. Você tava desacordado, sangrando. Se não fosse o João puxar você pela camisa. Carlos olhou ao redor e viu o quanto aquele lugar, mesmo frágil, era feito de gente que carregava o outro com fé. Naquele instante, algo nele se rompeu. Um homem acostumado com clínicas de luxo e atendimento VIP está sendo cuidado com folhas, panos molhados e amor verdadeiro. A inversão de valores é chocante, transformadora, encantadora. 3 dias se passaram. Carlos se recuperava aos poucos, e com a cabeça mais clara, sabia que não poderia mais adiar o inevitável, precisava revelar quem era. Na tarde do 4º dia, pediu que todos se reunissem no galpão de refeições. Os trabalhadores sentaram-se em silêncio. Maria, desconfiada, limpava as mãos no pano da cintura. Zequinha encostava na parede, observando atento. Carlos respirou fundo. O coração batia como nunca antes. Eu menti pra vocês. Meu nome não é Carlos Dias. Eu sou Carlos Daniel Martins. O silêncio foi absoluto. Só o barulho do vento entrando pelas frestas do telhado quebrava o vazio daquela revelação. Eu sou dono de uma rede de empresas. Hotéis, restaurantes, investimentos em mais de 9 países. Vim pra cá disfarçado, buscando conhecer de perto um projeto de agroecologia. Mas acabei encontrando algo muito maior. Nesse momento, Maria deixa cair a tigela de barro que segurava. Foi inacreditável. Chocante. Quase cruel. Você mentiu, todo esse tempo, fingiu ser um de nós, disse ela, com a voz baixa, mas carregada de sentimento. Eu sei. E não tenho como apagar isso. Mas eu precisava entender, sentir de verdade. Não queria que ninguém me tratasse diferente. Maria, a sua comida, mudou minha vida. Você me lembrou de quem eu fui. E do que eu perdi tentando vencer nesse mundo. Maria recuou um passo. Os olhos marejados, mas firmes. Ela não chorava, ela queimava por dentro. Silenciosamente. E o que você quer agora? Comprar meu arroz? Pagar minha dívida e me chamar de funcionária? Carlos se ajoelhou, sem se importar com a dor. Eu quero te ajudar a mudar sua vida. Do jeito que você quiser. E se você quiser que eu vá embora, eu vou. O silêncio novamente. Mas algo mudou. João cruzou os braços, encarando Carlos. Dona Eulália entrou, como quem sentia o cheiro do que não podia ser dito. Todos esperavam a resposta de Maria. Ela olhou para Zequinha. Depois, para a panela grande no fogão. Respirou fundo. Eu não preciso que ninguém me salve. Mas se você quer caminhar do meu lado, então venha com o pé no barro, não no salto. Carlos sorriu, com lágrimas nos olhos. Era a resposta mais poderosa que poderia receber. Nos dias seguintes, Maria aceitou o convite de Carlos, ir até Palmas por uma semana. Cozinhar para ele e seus amigos. Mostrar, com as próprias mãos, do que sua cozinha era feita. Ela partiu deixando o sítio nas mãos de João e de Dona Eulália, levando apenas suas panelas preferidas, um caderno de receitas manchado, e Zequinha, que insistiu em ir junto. A chegada em Palmas foi como um soco de realidade. Prédios de vidro, avenidas largas, carros importados. Zequinha grudou no banco do carro e mal piscava. Maria segurava a mão dele com força.
Lembra do que eu te falei, menino? Aqui, a gente anda com o pé firme e a cabeça erguida. Carlos os levou até sua casa. Um casarão moderno com mais de 10 cômodos, piscina de borda infinita, paredes de mármore e um chefe pessoal. Maria ficou imóvel por alguns segundos. Isso aqui é um hotel. Carlos riu. É onde eu moro. Neste momento, uma mulher que dormia ao lado de um fogão a lenha agora está diante de uma cozinha com 6 bocas de indução e armários automatizados. O contraste é tão profundo que chega a doer. Surpreendente e transformador. Maria caminhou até a cozinha, tirou os sapatos e pisou no chão frio. Pediu um avental, abriu sua sacola e retirou os ingredientes que trouxe do sítio. Mandioquinha, farinha de puba, cebola roxa, pimenta de cheiro. Vou fazer um jantar. Mas não do seu mundo. Vai ser do meu. Carlos chamou alguns amigos empresários. O chefe da casa, francês, observava tudo com ar de deboche. Isso parece comida de barraca de beira de estrada, murmurou. Maria o ouviu. Mas não respondeu. Mexia a panela com a mesma precisão de quem tem a história no punho. Na mesa, o silêncio reinou. O primeiro prato foi servido, costelinha com pirão de leite e vinagrete de machixe. O primeiro a provar foi o chefe francês. Parou. Largou o talher. Levantou-se e foi até Maria. Minha mãe era analfabeta. Fazia esse prato quando eu chorava escondido do meu pai. Eu nunca mais senti isso. O homem que debochou, agora chora diante de Maria. É uma virada inesperada. Uma redenção. Um momento encantador. Maria, com os olhos firmes, respondeu apenas. A comida da alma não precisa de tradução. Carlos sorriu. Não era só uma cozinheira. Era uma força da natureza. E agora, nada mais seria como antes. O nascer do sol em Palmas parecia uma pintura exagerada para os olhos acostumados com o céu de Miracema. Maria acordou com o cheiro de café vindo da cozinha automatizada, mas preferiu preparar o seu próprio, com coador de pano e bule de ágata azul, o mesmo que usava no sítio. Carlos Daniel a esperava na sala, com uma pasta de couro em mãos. Dentro, o rascunho do projeto que ele vinha idealizando desde o segundo dia no Vale do Sol, um restaurante. Mas não um restaurante comum. Seria o Raízes da Terra, um espaço de alma simples e coração gigante, onde a comida de verdade tivesse palco. Eu quero investir em você, Maria. Você não precisa aceitar agora. Mas quero que veja. Ela olhou os papéis. Plantas arquitetônicas, projeções de lucro, nome na fachada. Mas seus olhos se fixaram em outra coisa, uma carta escrita à mão por Carlos. Era para ela. Uma declaração de gratidão. Não me deve nada. Só me deu tudo. Maria sentiu os olhos arderem, mas engoliu o choro. Tocou os papéis como se fossem sagrados. A resposta veio com um aperto de mão firme. Só aceito se a cozinha tiver fogão a lenha. E se empregar gente que a cidade não quer ver. Carlos sorriu. Tinha a parceira ideal. As semanas seguintes foram frenéticas. Maria provava materiais, dava sugestões no cardápio, testava receitas com ingredientes que trazia do interior. Seu sotaque forte começou a ser imitado carinhosamente pela equipe. Zequinha virou uma espécie de mascote do canteiro de obras. Durante uma reunião de planejamento, um arquiteto sugere gourmetizar os pratos com toques europeus. Maria interrompe e diz, com firmeza, o sabor da infância não precisa de francês. Precisa de respeito. Todos se calam. A autoridade que ela exala é chocante, inspiradora.
No dia da pré-inauguração, Maria cozinha para um grupo seleto, ex-boias frias, ex-presidiários em processo de ressocialização e mães solteiras que viviam de vender bolos de pote na rua. Todos eles, agora, seriam os primeiros funcionários do restaurante. Ela serviu baião de 2 com queijo coalho tostado, bolinhos de fubá recheados com frango desfiado e doce de mamão verde com coco. Nenhum prato foi para o lixo. Nenhuma crítica. Só lágrimas, abraços e pedidos de mais. A fama se espalhou rápido. A inauguração oficial lotou. Jornais de todo o estado cobriram a abertura. Carlos Daniel foi entrevistado, mas passou os holofotes para Maria. Ela, vestindo o mesmo avental com florzinhas do sítio, deu entrevista com a voz tremendo. Isso aqui não é meu. É de todo mundo que já ouviu que não tinha valor porque só sabia cozinhar arroz com feijão. Mas nem tudo são flores. Em uma crítica publicada no maior jornal gastronômico do país, um colunista escreve: comida simplória, visualmente pobre, num ambiente que imita a pobreza como se fosse charme. A crítica é cruel. O público sente indignação. Maria lê em silêncio, depois rasga o papel e diz: pena que ele nunca passou fome. Carlos tenta confortá-la. Propõe uma pausa, uma viagem. Mas Maria não quer fugir. Quer resistir. No dia seguinte, ela convoca todos os funcionários para uma conversa na cozinha do restaurante. A gente não tá aqui para fazer bonito para quem nunca lavou o prato. A gente tá aqui para alimentar alma. E alma reconhece alma. A equipe aplaude de pé. Zequinha filma e posta nas redes. Em menos de 24 horas, o vídeo tem 2 milhões de visualizações. No sábado, um novo evento acontece, um jantar beneficente para arrecadar fundos para construir uma escola rural de gastronomia afetiva. Maria lidera tudo. Cada prato conta uma história. Um é inspirado em Dona Eulália. Outro, no irmão que ela perdeu. Outro, em Zequinha, que agora aprende a cortar legumes como um chefe mirim. Carlos Daniel observa tudo de longe. Vê Maria abraçada por desconhecidos. Vê crianças sorrindo com pratos na mão. Vê um restaurante nascer não como negócio, mas como movimento. Mas então, em plena festa, uma mulher elegante, de vestido vermelho, entra no restaurante e exige falar com Carlos. Ela é Paula, sócia majoritária de um dos empreendimentos dele. Em público, ela diz: você está jogando milhões fora para bancar comida de roça? Isso aqui vai afundar. E você junto. O impacto é imediato. A tensão é palpável. O público sente a faca no peito. A realidade corporativa bate à porta. Carlos a conduz até a calçada. A conversa é dura, mas firme. Ele responde: eu nunca estive tão certo do que estou fazendo. E se isso me fizer perder tudo, pelo menos eu vou perder sendo alguém melhor. Paula sai, furiosa. Maria presencia tudo de longe, mas não se intromete. Sabe que as lutas mais difíceis são travadas em silêncio. Naquela noite, já de madrugada, Maria senta no chão da cozinha, com Zequinha ao lado. Eles comem pão dormido com manteiga e café requentado. E riem. Sabe o que é isso, menino? Ela diz, com os olhos brilhando. É o gosto da vitória. Misturado com farinha. O letreiro do Raízes da Terra brilhou na capa da revista Sabores do Brasil. A manchete dizia: a cozinheira que trocou a roça pelo prêmio nacional. Maria segurava o exemplar nas mãos como se segurasse uma bomba-relógio. O sucesso que parecia um sonho agora pesava nos ombros como um saco de farinha molhado.
Ela, que sempre cozinhou ouvindo o canto dos pássaros e o estalar da lenha, agora lidava com cronogramas de gravação, entrevistas, campanhas, contratos. Repórteres queriam mostrar sua superação. Mas nenhuma câmera parecia interessada em mostrar as mãos rachadas que ainda hoje se recusavam a usar luvas. Carlos, preocupado, sugeriu uma assessoria de imprensa. Maria aceitou com relutância. A escolhida foi Isis, uma jovem experiente do meio gastronômico, que em poucos dias já queria mudar o avental florido, suavizar o sotaque, retirar os bolinhos de chuva do cardápio. A senhora tem uma história linda, mas precisamos dar uma lapidada. O Brasil ama um milagre, mas também quer polimento, disse ela, com um sorriso treinado. Neste momento, todos sentem indignação. A tentativa de apagar a identidade de Maria em nome da estética midiática é revoltante. É um confronto entre essência e aparência. Maria silenciou. Mas por dentro, borbulhava. No jantar de gala do Prêmio Estadual, Maria foi chamada ao palco para receber uma homenagem. Vestida com um traje escolhido por Isis, salto nos pés e cabelo preso com spray, subiu hesitante. O mestre de cerimônias, um apresentador de TV famoso, a convidou para uma entrevista ao vivo ali mesmo. E aí, Maria, o que é mais difícil, criar receita ou falar bonito com tanto microfone? A plateia riu. Maria congelou por um segundo. Então respondeu, com voz firme. Difícil mesmo é fazer comida sem ter o que comer. O resto a gente aprende. Aplausos tímidos. Alguns rostos constrangidos. Mas então, ao descer do palco, um repórter cochicha para outro. Ela é ótima no fogão, mas precisava melhorar a postura. Parece uma lavadeira. Maria ouve. O público também ouve. E sente a facada. É comovente. Cruel. Inaceitável. Naquela noite, ela não dormiu. Chorou em silêncio, trancada no banheiro da suíte luxuosa do hotel. Carlos bateu à porta várias vezes. Ela não respondeu. Quando finalmente saiu, olhou para ele e disse: Eu quero voltar para casa. Só por uns dias. Preciso respirar. Ele entendeu. Maria, Zequinha e João voltaram para o Vale do Sol 2 dias depois. O sítio estava do mesmo jeito, galinhas soltas, galpão rangendo, cheiro de terra molhada. Ela tirou o sapato e pisou na terra como quem pisa no peito da mãe. Aqui eu sou eu. E é daqui que tudo vai continuar. Durante a semana, Maria não falou com ninguém da cidade. Reacendeu o fogão, limpou a horta, fez cuscuz com leite e melado para os vizinhos. Encontrou Dona Eulália, que a abraçou como quem segura um pote de barro rachado prestes a se quebrar. A fama é fogo, minha filha. Se você deixar, te torra por dentro. Maria, sentada ao pé da mangueira, encontra o caderno de receitas antigo enterrado na gaveta do armário. Páginas manchadas, rabiscos feitos com pressa. Ela começa a chorar, acariciando cada letra como se fossem rostos de familiares perdidos. É um momento profundamente comovente. Inesquecível. No 8º dia, Carlos chega ao sítio. Traz um bolo de banana e um sorriso contido. A casa está sentindo sua falta. E o restaurante também. Maria o convida para entrar. Ele se senta à mesa simples. Bebe café coado. Eles falam pouco, mas tudo é dito no silêncio. Eu não quero ser uma boneca de vitrine, Carlos. Eu quero ser um espelho. Pros meus. Pros esquecidos. Então vamos fazer do restaurante um espelho, Maria. Não de vidro, mas de barro. Que reflete e acolhe. De volta a Palmas,
Maria propõe mudanças. Remove os talheres dourados. Traz barro, palha, madeira crua. Contrata a Dona Eulália para cuidar das infusões. Monta uma escolinha da cozinha nos fundos, onde crianças em situação de vulnerabilidade podem aprender receitas, nutrição e autoestima. Ela dá aula uma vez por semana. Zequinha ajuda como auxiliar. Um novo brilho brota em seus olhos. Não é mais fama. É legado. Em uma dessas aulas, uma menina chamada Júlia, de 9 anos, prepara seu primeiro bolo de milho. Ao prová-lo, chora. Diz que é o mesmo sabor do bolo que sua avó fazia antes de morrer. Maria a abraça. O público sente, algo maior está acontecendo ali. É transformador. Encantador. Maria volta a sorrir com liberdade. De avental florido, pés descalços, voz firme e sorriso leve. Agora ela sabe, o sucesso não é estar no topo. É saber de onde se veio, e jamais permitir que apaguem suas raízes. A fachada do restaurante agora exibia mais do que o nome, Raízes da Terra, onde comida é memória. O letreiro novo havia sido pintado à mão por crianças da escolinha nos fundos. Os tons de terra e verde, escolhidos por Zequinha, refletiam o coração de Maria, firme, mas generoso. Dentro, o clima era outro. Não havia mais garçons uniformizados, havia anfitriões, como ela gostava de chamar. Cada prato trazia uma pequena história impressa, o mingau da infância, a farofa que salvou um dia de fome, o doce de caju que acalmava choro de criança. Tudo ali contava algo que não se podia dizer apenas com palavras. Carlos Daniel observava de longe, cada vez mais reservado. Participava, sim, mas sem palco. Ele entendia agora que a melhor forma de honrar Maria era não ser protagonista de uma história que ele apenas teve o privilégio de testemunhar. Naquela semana, uma celebração foi marcada, o aniversário de 1 ano do restaurante. Maria decidiu fazer algo especial, não um evento luxuoso, mas uma grande mesa coletiva, servida do lado de fora, com banquinhos de madeira, música regional e comida de verdade. Quero a mesa mais longa de palmas. Que caiba todo mundo. Até quem nunca comeu aqui, anunciou. E assim foi. A rua lateral foi fechada. Crianças, moradores de rua, médicos, empregadas domésticas, músicos, curiosos, todos vieram. Não havia distinção. Só pratos cheios, e almas se reconhecendo. Mas entre os convidados, uma figura se destaca, um senhor calado, de paletó puído, chapéu velho e olhar baixo. Comendo devagar, saboreando cada grão do baião de 2. Quando Maria se aproxima para servir mais, ele a encara. Tremendo, tira o chapéu. Eu fui um dos homens que tentou tomar as terras do seu irmão, há anos. Vim pedir perdão. Nunca esqueci o que vocês perderam por minha causa. O silêncio que se seguiu foi espesso como caldo de mocotó. Maria, com os olhos marejados, apenas assentiu. Não o humilhou. Não gritou. Não afastou o prato. A terra ensina. Quem planta vento colhe tempestade. Mas se um dia plantar arrependimento, pode colher perdão. Sente aqui e coma. A comida também serve para curar. O público respira fundo. É o momento mais inesperado e inspirador de todos. Maria, diante do homem que causou parte do seu sofrimento, escolhe a paz. A noite seguiu com sanfona, risadas, bolinhos de chuva sendo servidos direto da frigideira. Zequinha tocava triângulo, orgulhoso. Dona Eulália distribuía chá de capim-limão para quem se emocionava demais. E Carlos, com os olhos marejados, filmava discretamente com seu celular. Isso aqui vale mais do que qualquer prêmio, ele sussurrou.
Na manhã seguinte, Maria voltou ao sítio. Sozinha. Queria colher as últimas abóboras antes da nova estação. Sentou-se à sombra da mangueira, abriu o velho caderno de receitas e começou a escrever. Não uma receita, mas uma carta. Para quem um dia achar que é pequeno demais para mudar o mundo, saiba, uma colher de afeto pode ser mais forte que uma fortuna inteira. E uma panela no fogo pode aquecer não só o estômago, mas também a história de alguém. Enquanto escreve, o público é levado em um mergulho emocional. Imagens do passado surgem, Maria lavando louça ao luar, chorando em silêncio, colhendo limões com Zequinha, sorrindo pela primeira vez no restaurante. Cada cena é uma memória costurada com suor e esperança. É comovente. Profundamente inesquecível. Ao voltar para a cidade, ela entrega a carta a Carlos. Pede que ele publique em forma de crônica na revista do restaurante. E assim é feito. Em 2 dias, a publicação viraliza. Milhares de pessoas comentam. Receitas são replicadas. Escolas a convidam. Movimentos sociais usam sua fala como referência. Mas ela não muda. Continua indo ao restaurante de bicicleta elétrica. Continua usando o avental florido. Continua acendendo vela para o irmão falecido toda sexta-feira no canto da cozinha. Certo dia, uma repórter lhe pergunta: qual foi a maior conquista da sua vida? Maria pensa. Sorri. Ter aprendido que sucesso é servir uma mesa onde ninguém precisa pedir permissão para sentar. Mais tarde, Maria serve uma colher de canjica quente a uma criança de rua, enquanto Zequinha anota o pedido de outro cliente e Dona Eulália prepara chá de folhas. A noite cai, revelando a rua cheia, o letreiro do restaurante, e o céu alaranjado de palmas ao fundo. Carlos Daniel observa tudo da janela de um carro. Sorri. E parte. Sem discurso. Sem palco. Apenas gratidão. Espero que tenha gostado da história de hoje. Se você gostou, inscreva-se no canal para não perder mais histórias como essa, deixe seu like e comente abaixo o que achou da história, e vou deixar mais uma história emocionante na tela final para você assistir. Até o próximo vídeo.